Meus amigos, o site The National Interest trouxe ontem uma matéria bastante preocupante em relação à guerra comercial Estados Unidos-China. A matéria aponta para um futuro incerto e talvez bastante belicoso, uma guerra, sim, uma guerra que transcende o âmbito comercial, uma guerra bélica entre Estados Unidos e China. É possível. Isso porque a China está desesperada. O site diz isso. A economia chinesa está despencando assustadoramente e o Partido Comunista Chinês está com os olhos vermelhos e a faca na boca. Tem, inclusive, conclamado o povo para uma guerra popular contra os Estados Unidos. Não sabemos bem o que isso significa, uma guerra popular, mas, objetivamente falando, o Partido Comunista está injetando doses cavalares de ódio na gigantesca população chinesa em relação aos Estados Unidos. Bem, o porquê é o fator eletrizante da história. O que está realmente acontecendo entre Estados Unidos e China? É algo bastante complicado de explicar, mas vamos tentar aqui por parte fazer um resumo desta matéria bastante preocupante. Em primeiro lugar, tudo começa com um tweet de Donald Trump no dia 5 de maio. No tweet, Trump diz o seguinte: por 10 meses a China pagou tarifas de 25% sobre 50 bilhões de dólares em produtos de alta tecnologia, mercadorias de alta tecnologia, e 10% sobre 200 bilhões de dólares em outras mercadorias para os Estados Unidos. Esses pagamentos são parcialmente responsáveis pelo grande sucesso, pelo grande resultado econômico dos Estados Unidos. Agora, atenção a esse detalhe: os 10% subirão para 20%. Esses 10% sobre 200 bilhões de dólares, disse Trump no dia 5 de maio, subirão para 25% na sexta-feira e termina de modo um tanto enigmático, dizendo o seguinte: 325 bilhões de dólares reticências. Ou seja, logo 25% de tarifas serão aplicados também sobre 325 bilhões de dólares de negociações de produtos. Pois bem, esse tweet foi realmente impactante, gerou preocupação no mundo inteiro, mas sobretudo na China. Acontece que, para entendermos o porquê deste tweet, porque Trump foi tão agressivo e enfático, agressivo porque subiu de 10% para 25% de tarifa sobre 200 bilhões de dólares, e enfático no sentido de dizer o seguinte: a coisa ainda piorará muito. Logo serão tarifados 325 produtos no valor de 325 bilhões de dólares. Pois bem, Trump foi bastante agressivo pelo seguinte: agora vamos recuar um pouco no tempo. Esse senhor que vocês estão vendo chama-se Steven Mnuchin. Steven Mnuchin é secretário do Tesouro dos Estados Unidos. E este senhor que vocês estão vendo chama-se Robert Lighthizer. Ele é representante do comércio dos Estados Unidos. Esses dois senhores, em conjunto, trabalharam por muitos meses num acordo entre os Estados Unidos e a China, num projeto que previa um acordo, uma saída para a guerra comercial. E mandaram este acordo na forma de um documento de 150 páginas, divididos em 7 capítulos para análise do Partido Comunista Chinês, ou melhor, para análise de Xi Jinping. E estavam bastante confiantes, né? Tanto Steve Mnuchin, principalmente ele, e Robert Lighthizer estavam bastante confiantes que a China cairia na real. O que seria cair na real?
seria entrar na regra do jogo, considerar que não tinha possibilidades de aguentar uma queda de braço com a economia americana, caírem na real, aceitarem as regras do jogo, ou seja, os itens colocados no documento que lhes foi enviado, e tudo levava a crer que sim, que Xi Jinping estava mesmo propenso a aceitar as regras do jogo, ou melhor, aceitar o acordo de paz comercial proposto por esses dois senhores. Os dois estavam bastante otimistas e o governo americano de modo geral. Acontece que no dia 3 de maio, 2 dias antes do presidente Trump postar esse tweet, 2 dias antes, no dia 3 de maio, a China devolveu o documento com nenhuma possibilidade de acordo. Essa notícia foi dada pela CNBC no dia 8 de maio, dizendo o seguinte: a China recusou em quase todos os aspectos do acordo comercial dos Estados Unidos. No dia 8, isso no dia 8. A China devolveu o documento no dia 3, foi dada a informação à imprensa alguns dias depois, inclusive 3 dias depois do famoso tweet de Donald Trump. E a matéria diz o seguinte: o recado diplomático de Pequim chegou a Washington no final da noite de sexta-feira, com edições sistemáticas de um acordo comercial de quase 150 páginas que iria explodir meses de negociação entre as duas maiores economias do mundo. O documento foi repleto de reversões da China que minaram as principais exigências dos Estados Unidos, disseram fontes a Reuters, a agência Reuters. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu em um tweet no domingo. Vejam, o tweet foi no dia 5 e essa é a matéria do dia 8. Prometendo aumentar as tarifas de 200 bilhões em produtos chineses de 10% para 25% na sexta-feira. Pois bem, o que pedia o documento? Aqui, nesse parágrafo, nós podemos entender exatamente quais eram as exigências dos Estados Unidos. Em cada um dos 7 capítulos do documento de 150 páginas mandados para a China, do projeto de acordo comercial, a China havia eliminado seus compromissos, vejam bem, de mudar leis para resolver as principais queixas dos Estados Unidos, que levaram os Estados Unidos a iniciar uma guerra comercial. Roubo de propriedade intelectual. Isso quer dizer o seguinte: as empresas americanas que foram para a China seduzidas pelo grande lucro acabaram sendo obrigadas a entregar os seus segredos intelectuais. Mas não só isso, a grande espionagem chinesa também fez com que a tecnologia chinesa ganhasse em qualidade. Segredos comerciais dos Estados Unidos, via espionagem, transferência de tecnologia forçada, regras da competição aqui pode-se entender basicamente como o trabalho escravo. Não é novidade para ninguém que a China tem um contingente gigantesco de escravos, por isso não está de acordo com as leis internacionais do comércio. Escravo é escravo. Quando um morre de tanto trabalhar, pega-se outro porque a fila é grande. Isso faz com que o produto chinês chegue a um preço, tenha um custo de produção muito baixo, e por isso a competição com esse produto é basicamente impossível. Trata-se aí, evidentemente, de algo bastante desleal e desumano. Essa também era uma exigência americana. E, finalmente, acesso a serviços financeiros e manipulação de moeda. Pois bem, os Estados Unidos não deixou de colocar no documento que a China jogava bastante sujo e isso era preciso acabar. Uma vez colocado fim nessas irregularidades todas, os Estados Unidos estavam dispostos
a tirar as tarifas sobre os seus produtos. Pois bem, a euforia, ou melhor, a empolgação desses dois senhores veio por terra. E Donald Trump, bastante irritado, então no dia 5 postou esse tweet: "Vocês estão brincando com a América. Não pensem que a coisa ficará assim. Vou subir tudo para 25% e daqui a pouco pode ser até mais." O National Interest agora está trazendo, que trouxe todo esse processo que acabou deteriorando ainda mais as relações Estados Unidos e China, diz o seguinte, que a China está agora se fazendo de vítima, o Partido Comunista está se fazendo de vítima e colocando para a população que o vilão da história, que quem realmente odeia a China são os Estados Unidos, que não querem um acordo comercial. Isso por quê? Porque os Estados Unidos não cedeu à pressão. Quando a China devolve esse documento, ou melhor, recusa este acordo, surgem duas especulações. Uma feita pelo The Wall Street Journal, que diz o seguinte: Xi Jinping fez que iria aceitar um acordo, mas no último momento recusou tudo para ver até onde os Estados Unidos aguentariam, porque, segundo o Wall Street Journal, Xi Jinping pensou que a boa vontade de Steven Mnuchin, ou melhor, o grande interesse do secretário do Tesouro americano em fazer logo um acordo com a China, demonstrava fraqueza americana ou fragilidade econômica dos Estados Unidos. Xi Jinping, segundo o Wall Street Journal, olhou para o otimismo de Steven Mnuchin como uma suspeita, com a suspeita de que ele queria logo um acordo porque a economia americana não aguentaria muito tempo uma guerra comercial com a China. E, portanto, no último minuto, resolveu não assinar o acordo de paz comercial. Essa é uma das possibilidades, mas o The National Interest diz o seguinte: isso caiu logo por terra. O que na verdade aconteceu foi o seguinte: Xi Jinping queria sim o acordo, estava bastante disposto em assinar esse acordo comercial e finalmente entrar na regra do jogo. Acontece que Xi Jinping, e agora vem a segunda possibilidade, ou a segunda forma de entender essa situação, não tem o poder que os ocidentais, principalmente os americanos, acham que ele tem. Xi Jinping, resumidamente falando, não tem poder. Pois bem, se perguntarmos o que é o poder, vamos encontrar a melhor resposta na obra do professor Olavo de Carvalho, que diz que poder é basicamente mandar e ser obedecido. Isso é poder. Tem o poder aquele que manda e é obedecido. Na medida em que é bastante obedecido, evidentemente, isso evidencia bastante poder. Quando não é obedecido, o sujeito não tem poder. O que acontece com Xi Jinping é isso, e essa é a versão provavelmente mais aceitável. Xi Jinping está engolido pelo Partido Comunista. O Partido Comunista disse não assinaremos. Aí entra uma questão subjetiva. Os americanos dizem que é por ódio. Os chineses veem os americanos como uma raça inferior e querem simplesmente passar por cima da América como um rolo compressor. É assim que pensam os representantes do Partido Comunista Chinês. Acontece que a economia americana vai muito bem, obrigado. Ela é capaz de suportar uma guerra com a China por tempo indeterminado, mas, por outro lado,
a economia chinesa está entrando em colapso. A China tem uma aparência de um dragão invencível, mas no fundo tem pés de barro. E aí, meus amigos, a matéria termina dizendo o seguinte: a China está obviamente em apuros, como indica a narrativa da guerra popular. E isso significa que o resto de nós também estará em apuros. Claro que a matéria termina com a perspectiva de uma guerra mesmo, uma guerra bélica, porque no plano da guerra comercial, como disse, os Estados Unidos têm bastante garrafa vazia para vender. Tem muito oxigênio e pode se segurar nas pernas por tempo indefinido. Não é o caso da China. Pode ser que venha por aí. Pode ser que logo mais saibamos exatamente o que quer dizer essa conclamação do Partido Comunista ao povo. Guerra popular. Pode ser. Queira Deus que não. Mas, como o mundo anda muito louco, não podemos ter grandes expectativas. Até depois, amigos.